Bendiciones a ustedes nesta manhã. E como dijo o presbítero Marcos, mais temprano, começou para nós outros com um serviço fúnebre por la vida de Santiago, que era neto de uma irmã acá de nossa igreja. Estivemos como igreja orando por sua vida, por uma cirurgia, mais uma, muito complexa que havia feito algum tempo atrás, e o Senhor, com sua soberania, responde às nossas orações de um modo muito mais grandioso do que nós outros podemos pensar. Sim? O Senhor respondeu e curou a Santiago de um modo agora eterno. Deu a ele um coração eterno na presença do Senhor. Nós outros vamos abrir a palavra de Deus, o texto de Mateus, capítulo 6, para lermos o versículo de número 9. Mateus 6, 9. Assim declara a palavra de Deus: Vosotros, pues, orareis assim: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Vamos orar. Graças, Senhor, por tu palavra que está delante de nossos olhos. É tu palavra, não é nossa palavra. É o Espírito do Senhor que ha inspirado esta palavra. Que seja Ele mesmo que ilumine nossos corações e mentes nesta manhã para recebermos a palavra do Senhor como tal poderosa para cambiar tudo em nossa vida para a glória do Senhor. É o que te pido em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos a tratar há algum tempo sobre parte de nossa adoração agora que se relaciona com a oração. Sim? Havíamos passado um tempo em los salmos de aleluia e começamos a ver, a mirar a oração cristiana mais conhecida, que nós outros conhecemos como a oração do Senhor. Todavia deveria ser chamada de la oração dos discípulos, sim? Porque a Escritura diz que os discípulos pediram a Jesus que los ensinasse a orar. E esta é a oração que o Senhor ensina a seus discípulos de ayer e seus discípulos de hoje. Como estar na presença do Senhor por meio da oração. E miramos que a oração não é um mero apêndice da vida cristiana. É a parte central e indissolúvel da identidade do povo de Deus. Por isso mesmo, está em dois lugares de los evangelhos, Mateus, capítulo 6, e também em Lucas, capítulo 11, o Senhor ensina a mesma oração em dois momentos, em duas circunstâncias muito distintas. Em el Sermão del Monte, Jesus não está nos dando um simples conjunto de regras morais abstratas, não? Ele está redesenhando nossa comunhão com o Criador e nos ensinando que a oração é parte muito importante desta identidade nossa. Os discípulos do Senhor são conhecidos por sua vida de oração. Jesus não disse
em Mateus, né? Quando ustedes, ou melhor, não digo, se ustedes orarem, ele diz, quando orarem. Há uma necessidade na vida do povo de Deus de oração. Oração não é alguma coisa que nós outros podemos ou não fazer. Não há como fazer nada em nossa vida sem for por meio da oração. Todavia, em Lucas, capítulo 11, a oração nasceu de uma observação que os discípulos de Jesus haviam hecho sobre a vida de Jesus. É o Hijo perfeito de Deus, Deus. Todavia Jesus orava e orava muito. Isso chamou a atenção dos seus discípulos. E eles se acercam de Jesus e dizem assim: ensina-nos a orar. A oração não é apenas parte da identidade do povo de Deus. A oração é um ato de completa dependência de Deus. Sim, Jesus foi o homem mais dependente de Deus que há pisado nesta terra. Nunca ha hecho nada que seja por meio de la oração. Então, isso é muito importante para nós outros ao mirarmos a oração do Senhor. Primeiro, Jesus disse que nós outros não deveríamos orar segundo alguns modelos que haviam em seus dias, como os judeus, fariseus e maestros da lei, né, que oravam de modo hipócrita, né? A oração era algo muito performático na vida dessas pessoas. Não buscavam encontrar-se com Deus, buscavam o aplauso e a validação de los hombres. Por isso buscavam as esquinas, que Jesus diz que o termo é la plateia. Estavam em busca de aplausos humanos, não de uma verdadeira comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Jesus diz também, em segundo lugar, que não deveriam orar como os gentiles, né? O modo de oração estava marcado por frases largas, mecânicas e vazias. Era uma constante repetição vana, cujo propósito era cambiar a mente de seus deuses. Jesus diz assim: nosso Deus não é assim. Não há como cambiar sua mente, seu coração. Nós outros não somos chamados à oração com este propósito. Então, Jesus passa a ensinar os seus discípulos sobre a oração. E parte do prefácio, né? Prefácio da oração, né, do Padre Nosso é: Padre Nosso que estás em cielo. O que quis, né, dizer Jesus com isto? Que antes de qualquer outra coisa, irmãos, nós outros precisamos nos acordar que a oração é um ato de adoração. Sim? Não é orar como quem, né, vai ao supermercado com uma lista de pedidos espirituais, né, dizendo assim: vou encher meu carrito de compras espirituais, né? Sim, isto quero, não isto, quero aquilo outro, e agora vou apresentar a conta a Deus. Está cá, paga a mim. Não é isso. A oração é, antes de qualquer outra coisa, um ato de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Nós outros nos colocamos, né, de modo a adorar seu nome, a buscar sua presença em nossas vidas. Então, né, é preciso que nós outros nos acordemos disso, né? Porque
nós outros temos tanta necessidade de sermos ensinados, né, por el Senhor sobre o modo correto de orar. O reconhecido teólogo, né, comentarista bíblico Kent Hughes nos recorda uma palavra muito curiosa, muito interessante de lo idioma havaiano, né, que é usado para se referir às pessoas que vêm do continente, os estrangeiros. Os havaianos los chamam haulis. Haulis. Já ha escutado essa palavra alguma vez? Los haulis são como os havaianos nombreiam as pessoas do continente e os estrangeiros. Originalmente, esta palavra tem um sentido muito particular. Está associado à vinda dos missioneiros cristianos ao Havaí. Quando os missioneiros chegaram, né, os havaianos miravam o modo como os missioneiros ensinavam e faziam suas orações. Eram muito rápidas, muito curtas, e viviam esses missioneiros sempre na correria, para cá, para lá, para cá, para lá. E diziam os havaianos: estes cavaleiros são haulis, que originalmente significa sem aliento, ou aqueles que não logram dar vida às suas orações. A correria de los missioneiros não logravam dar vida às suas orações. Com o tempo, esta palavra adquiriu uma forte conotação de reprovação religiosa, né? Porque os havaianos miravam os cristianos e diziam: não há tempo para estas pessoas para emprestar vida às suas orações. Eu penso que a observação que Kent Hughes faz com precisão, uma observação da condição de nossa igreja contemporânea. Vivimos, né, tão asfixiados, né, por el ativismo, por las demandas de uma agenda implacável, e nós outros não nos hemos convertido em haulis espirituais. Nossas orações são apresuradas, são orações superficiais. Não dedicamos o tempo sagrado requerido para trazer vida a nossas orações. E o antídoto que Jesus nos apresenta contra este tipo, né, de pensamento tão característico, né, de nossos dias, é que o antídoto continua sendo o mesmo: o Padre Nuestro, uma invitação a detenermos, a respirarmos profundamente, a tomarmos tempo necessário para dar peso, dar vida a nossa relação com Deus. Porque imediatamente depois de lo prefácio, Jesus nos apresenta aquilo que nós outros deveríamos tomar o tempo para orar, para clamar. E aqui, irmãos, nós precisamos mirar algo muito importante: o alinhamento teocêntrico, o alinhamento teológico que Jesus nos apresenta em El Padre Nuestro. Deus é colocado antes que o homem. A prioridade de nossa vida e de nossas orações não pertencem a nossas necessidades.
pertenecem ao nome do Senhor, seu reino, sua vontade. Por isso, que ao mirarmos o Padre Nosso, nós precisamos mirar que as petições e sua ordem são divinamente inspiradas e inflexíveis do ponto de vista de Deus. Não há como ser cambiadas estas petições. Nós outros devemos colocar a glória, o reino, a vontade de Deus antes de qualquer uma de nossas necessidades. Mesmo que seja aquilo que nós outros consideramos como mais urgente, o pão. Mesmo que seja algo que, de algum modo, paralise nossas vidas, o perdão das ofensas, ou mesmo que seja algo do que depende da nossa sobrevivência, que é a proteção do mal. Não, Jesus diz, a prioridade absoluta precisa ou necessita pertencer ao Senhor, sua glória, seu reino, sua vontade em la vida de seu povo. Nós outros, como parte de uma cultura evangélica moderna, temos invertido categoricamente esta ordem. Julgo que nós outros tenhamos uma teologia antropocêntrica. Sim? As coisas que necessitamos ou desejamos, fazem com que Deus seja tratado como uma espécie de servo cósmico, um agente personal que existe única e exclusivamente para realizar nossos desejos, validar nossa agenda. Portanto, podemos dizer que o Padre Nosso funciona para nós outros como um choque de soberania. Nos recorda que o objetivo principal da oração não é nossa felicidade egoísta, não é nosso bem-estar imediato. Não. O objetivo da oração é manifestar e reconhecer a glória de Deus em nossa vida. Sem isto, nós outros não podemos partir para uma vida de oração. O Senhor propõe isto e então empieza por a primeira petição: santificado seja tu nome. Esta é a principal e mais urgente petição do Padre Nosso. Todavia, de todas as frases do Padre Nosso, esta é a que tem um significado mais difícil de expressar em palavras para nós outros. Vamos pensar um pouquinho. O que significa santificar o nome do Senhor? Vamos partir primeiramente com o nome do Senhor. Para nós outros que vivemos em uma cultura muito alejada da cultura bíblica, o nome em nossa cultura é uma etiqueta de identificação. Sim? Como nomeamos aos nossos filhos e netos? Alguns seguem um padrão familiar. Há sempre um nome que se repete nas famílias. Outros escorrem os nomes conforme a moda, a época. Se mirarem, vai ver que há épocas em que há nomes muito comuns
em gerações, né? Ninhos de uma geração se chamam Diego, exemplo, né? Alguns, se são argentinos, é por causa de Maradona, certo, Adriano? Né? Dom Diego Armando Maradona, né? Outros vão seguir algum padrão, o que lhe sona melhor, alguma coisa assim. Mas em la Bíblia, em la cultura judia, o significado de um nome é radicalmente distinto, porque um nome se refere ao ser, à natureza, ao caráter, à reputação de quem leva este nome. Então, o nome de Deus representa Deus mesmo em sua autorrevelação. Uma autorrevelação ativa em la história. O nome de Deus é a suma de todos os atributos perfeitos. E quando miramos os nomes que a Escritura traz ao Senhor, que riqueza de nomes, que variedade. Deus se revela em la Bíblia através de diversos nomes que funcionam para nós outros como ventanas sobre seu caráter supremo. Elohim, El Elyon, El Shaddai. Quantos nomes que nos invitam a considerar esse Deus supremo, esse Deus soberano. O nome da aliança, Yahvé, o nome personal de Deus. Em o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta seu nome, né, ao Senhor em meio ao deserto, Deus responde: Eu sou, Não muito contente, Moisés pergunta, capítulo 6, Senhor, quando chegar a tu pueblo, que nome usarei para descrever a ti? O Senhor diz: Eu sou que sou. E nesse nome há uma revelação de la eternidade de Deus, de como seu ser é infinito, é imutável, é autossuficiente. A oração, irmãos, nos invita a reservar tempo para reflexionar sobre esse ser de Deus, para compreender dentro de nossas limitações sua identidade, como o Senhor tem se revelado a nós outros, não como nós imaginamos que seja Deus. Não há liberdade na Escritura para imaginarmos um Deus personal segundo nossos padrões. Não. Jesus disse que o nome do Senhor é quem Ele se apresenta, é como Ele se revela a seu povo em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Não há autorização de Deus para que nós reimaginamos quem Ele seja. Não. O nome é quem Deus é. Eu sou o que sou. A primeira coisa. Segunda coisa, santificar o nome de Deus. À primeira vista, irmãos, a expressão santificar a Deus pode sonar muito estranha teologicamente para nós outros, quizá contraditória. Como pode, como uma criatura caída, limitada, añadir alguma santidade ao Senhor do universo? Como você pode tornar
Deus mais santo. É possível? Não. O Senhor é santo em si mesmo, perfeitamente santo. É impossível que sua santidade aumente ou diminua conforme nossas orações. Então, o que Jesus tem em mente, né, quando nos manda a orar: santificado seja o nome do Senhor? Santificar, entre outras coisas, né, significa separar, poner de lado, considerar de modo distinto, único. Uma coisa santa é uma coisa diferente de las demás coisas. Uma pessoa santa é uma pessoa que está separada de seus semelhantes, com um senso, com um sentido, né, de reverência. Então, a alternativa que a palavra de Deus está nos invitando a considerar é reverenciar o nome do Senhor. Santificar o nome de Deus significa separar seu nome, estimar a Deus com o valor supremo que verdadeiramente Ele possui, e só Ele possui. Porque o grande perigo que a fé muitas vezes impõe à nossa vida é o peligro de nos acostumbrarmos com a presença de Deus e perdermos esse senso de glória e majestade. Sim? Jesus disse: você precisa chamar seu Deus de Padre. Ele é nosso Padre que está em céu. Aliás, né, me abraço a todos os papás, né, de nossa igreja. Hoje é seu dia, né? Penso que todos os dias são dias do papai e da mamá, mas, né, nós outros nos alegramos e, né, expressamos nossa gratidão ao Senhor pela vida de nossos papás. Mas pense, chamar a Deus de Padre é uma coisa muito boa, mas uma coisa muito perigosa, porque é possível perder o senso de temor sobre a santidade de Deus. Penso que seria semelhante, né, a uma coisa. O filósofo William James conta uma história muito curiosa sobre um guia turístico que trabalhava em uma das grandes catedrais de la Europa, uma das mais grandes, uma das mais solenes. E este cavalheiro trabalhou nessa catedral altos anos de sua vida. Todos os dias, centos de turistas cruzavam um umbral de pedra, contemplavam os vitrales históricos daquela catedral com olhos iluminados, né? Sussurravam com um profundo temor reverente por estarem naquele lugar. El guia, sem embargo, levava 30 anos, né, caminhando por os mesmos passinhos. Para ele, o altar era só um mueble da catedral. Para este guia, os vitrales era apenas um lugar em que os pássaros se chocavam. Para el guia,
o silêncio sagrado era algo tão monótono e parte de sua jornada laboral que passou o tempo de sua vida sem considerar a grandeza do lugar e das circunstâncias que estavam envolvidas em sua vida. A familiaridade diária havia lhe tornado completamente cego ao assombro da glória de Deus. Eu penso que esta é a radiografia do crente moderno. Às vezes nós estamos tão acostumbrados à vida da igreja. Crescemos em meio à igreja. Conhecemos os hinos da igreja. Conhecemos as doutrinas da igreja. Os versículos bíblicos de memória. Brasil, quando eu era menino, na escola dominical, não sei se acá no Chile se fazia isso, né? Mas se fazia a chamada das classes de escola bíblica dominical. E todos os ninhos tinham que vir preparados para a escola e deveriam recitar um versículo. E eu e um primo meu disputávamos lá o domínio de 2 versículos da Escritura. Sabíamos altos versículos das Escrituras, mas nos gostávamos de dizer apenas 2. A professora chamava Mário Sérgio, eu dizia, disse Jó. Meu primo era chamado Itamar, Jesus chorou. Na outra semana, invertíamos os versículos. Mário Sérgio, Jesus chorou. Itamar disse Jó. A professora disse assim: vocês não sabem outros versículos da Escritura? É isso. Às vezes estamos tão acostumbrados com as coisas sagradas e tudo passa a ser uma espécie de xiste, de broma. É um mal, irmãos, que muitas vezes há crescido na vida da igreja. Jesus nos ensina que orar por la santificação do nome do Senhor é um grito de auxílio para recuperar este assombro perdido. Nós não estamos na presença de uma pessoa qualquer. Estamos delante de um Deus de glória e majestade. Orar, santificado seja tu nome. És orar, Padre, cura-me cegueira espiritual. Arranca-me da familiaridade barata. Haz-me temblar de alegria ante a tu mistério. Porque nós vivemos em um mundo que constantemente profana o nome do Senhor. E Deus é convertido em um Deus domesticado. E não é isso que a adoração nos invita a fazer, tampouco a oração. Deus não existe para ser domesticado, para servir a nossos interesses egoístas. Não. Ele é o Deus diante do qual nós devemos temblar de assombro ante a seu mistério. És nosso Padre, mas antes és nosso Deus.
Como nós outros podemos santificar o nome de Deus de forma muito prática em nossas vidas? De maneira muito prática. Eu penso que a ensinância de Jesus, né, deve trazer para nós outros, ou criar em nós outros, 3 desejos muito ardentes em oração. Primeiro deles, que o Senhor trabalhe em minha vida. Quando eu oro, santificado seja tu nome, estou pedindo ao Senhor: Senhor, trabalhe em minha vida, que meus pensamentos sejam santos, que não haja espaço para concepções indignas sobre Deus. Nossos pensamentos, irmãos, sobre Deus devem ser os mais altos, os mais dignos, os mais elevados, principalmente quando nós outros temos que enfrentar as aflições, as tribulações, o sofrimento que o Senhor permite em nossas vidas. Sim? Há uma tentação em nossa mente quando enfrentamos as dificuldades de algum modo reduzir a glória de Deus. Somos muito semelhantes a uma personagem bíblica chamada Noemi, que vocês se recordam, penso eu, sobre a história de Ruth, né? Que quando aí passado por grandes coisas, terríveis coisas, volve à sua terra, e as pessoas olhavam e diziam assim, miravam e diziam assim: ali vai Noemi, que significa agradável, bendecida. Noemi dizia: não sou agradável, não estou contenta, não sou bendecida. Mirem o que o Todo-Poderoso tem feito em minha vida. Quando nós outros leemos o texto sagrado, há câmbio dos nomes de Deus, né? Ela diz que o Senhor é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Todavia não há uso do Deus de aliança, Yahvé. É como se ela estivesse declarando em suas palavras: eu sei que Deus é todo-poderoso, todavia não sei se és um Deus bueno, por conta de minhas aflições, por conta de meu dolor, de minhas lutas. Vamos orar para que o nome do Senhor seja santificado em nossas vidas. Orar para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, para que nossos pensamentos sejam dignos dEle, para que o Senhor se revele glorioso em nossas vidas, até mesmo nos momentos mais difíceis que enfrentamos nós outros. Orar para que o Senhor também pueda fazer com que nosso coração seja um coração limpo, um coração reverente, um coração sem murmuração na presença do Senhor. Há uma necessidade personal de que a glória do Senhor possa crescer sempre em nossas vidas e seu nome seja santificado. Mas eu penso que o segundo desejo que necessita ser ardente em nossas vidas e governar nossas orações é que o Senhor trabalhe em sua igreja.
Quando nós outros oramos, santificado seja o nome do Senhor, nós outros clamamos para que a igreja do Senhor não seja tíbia, não seja hipócrita, não seja uma igreja mundana, pois o Senhor ha entregado su nome a su pueblo. Hay uma frase muito interessante que sempre miro, de autoria de Simone Weil, uma autora francesa de origem judaica, cristiana, todavia, que disse que o Senhor Jesus ha passado por 3 grandes humilhações em sua vida. A primeira é que ele se encarnou. Deus de glória se tornou gente como nós outros. Não é um ato glorioso, é um ato de humilhação. A segunda humilhação, o Senhor viveu, sofreu, morreu por nós outros. La humilhação de la cruz é algo terrível. Mas Simone Weil diz que a grande humilhação que Jesus passado, que ele confiou sua reputação a nós outros. O nome do Padre agora está atrelado ao nome do Hijo ou dos Hijos. Já é passado por alguma experiência assim, quando nós outros falhamos em alguma coisa e alguém fala assim: tu és filho de quem? Essa é uma frase muito interessante. Assim, eu não posso pensar que tu és filho dessa pessoa. Tu papá, tu mamá, nunca há hecho tal coisa. É algo muito vergonzoso. Sim? A palavra de Deus nos diz que o Senhor confiou sua reputação a nós outros. Então, irmãos, quando as pessoas se acercam de Deus por meio de nossa vida, ou as pessoas se alejam de Deus por meio de nossas vidas. A Escritura diz que uma das condenações que pesava sobre os judeus é que os profetas diziam: o nome do Senhor ha sido envergonçado ou profanado por causa de vocês entre as nações. É uma coisa muito séria ser chamado de cristão, de cristiano. Porque cristiano significa aqueles que se parecem com Cristo. Se parecer com Cristo é a mais grande bendição que nós outros podemos encontrar em nossa vida. Mas é também o maior de todos os desafios que, como cristianos, é pesado sobre nossas vidas. Preciso que nós outros, como igreja, entendamos isto. Somos o povo de Deus. Somos o povo que leva seu nome. Martim Lutero, reformador, em um dos seus catecismos, pergunta: como puedo santificar o nome do Senhor? Ele diz: quando mi doutrina e mi vida caminham juntas na presença do Senhor. Não basta apenas pensar correto, há de se viver de modo correto na presença do Senhor, por causa do nome que ha sido invocado sobre nossas vidas. E
o terceiro desejo que a oração precisa criar em nossos corações é que Deus trabalhe em el mundo. Então, que o Senhor trabalhe em minha vida, que o Senhor trabalhe em sua igreja, que o Senhor, em terceiro e último lugar, trabalhe em el mundo. A oração significa clamar por um despertar em meio de uma sociedade secularizada. Eu penso que nós vivemos em um mundo que está de algum modo esvaziado, vazio da presença de Deus. Outro dia, por conta da Copa do Mundo de Futebol, os brasileiros, eu, Carlos Bascunhan, né? Os brasileiros, né? Torcedores da seleção, né? Estava mirando a poleira do Brasil, a camiseta do Brasil, né? Aí uma imagem que os críticos dizem assim, é a imagem de El Diablo na camiseta do Brasil, né? Então diz assim, o Brasil não vai longe nesta Copa, o diabo está conduzindo o futebol. Parece que sim, é muito mal o futebol brasileiro. Parece que o técnico é o próprio Satã, né? Mas estava mirando isso. Como nós outros somos muito prontos para ver o diabo em tudo. Miramos o diabo em Coca-Cola. Miramos o diabo na camiseta da seleção brasileira. Miramos o diabo em todos os lugares. Quando a oração do povo de Deus deveria ser: Senhor, nós outros necessitamos reconhecer tua presença em todos os lugares. Ver a direção de Deus em todos os lugares. Deus não está apenas na vida da igreja, irmãos. Deus é um Deus cuja glória llena toda a terra, diz sua santa palavra. Precisamos mirar a glória de Deus. Precisamos viver em um mundo com uma consciência permanente da realidade de Deus, aprendendo a ver a glória de Deus manifestada em cada rincão da criação. Purifica nossos olhos, Senhor, para que vivamos barro a uma presença permanente do Senhor em todos os lugares. A conclusão que nós outros podemos ligar da petição que digo que é a mais importante em la ordem que Jesus ha dado aos seus discípulos é que orar para que o nome do Senhor seja santificado é orar para que Deus seja colocado em seu devido lugar em nossas vidas. Orar para que a glória do Senhor seja tão grande, tão visível, que possa llenar nossa vida, nossa igreja, o mundo que nos cerca por conta da expressão de seu poder, da sua soberania. Então, irmãos, há uma necessidade de orar para que o nome do Senhor seja santificado, mas há uma necessidade de que nós outros, como seu povo, sigamos amando, temendo, confiando em el Senhor, em sua direção por sempre em nossas vidas. Que o Senhor bendiga seu povo, bendiga seu nome que está posto sobre nós.
Não há capacidade de nós outros, por nossa própria condição, a engrandecer o nome do Senhor, se o Espírito do Senhor não criar em nossos corações esse desejo ardente e permanente por ver nossa vida, nossa igreja, nosso mundo lleno da presença do Senhor. Que o Senhor bendiga nossas vidas, que o Senhor nos ensine sempre a orar como convém. Amém? Vamos nos colocar, nos pôr de pé mais uma vez para orar ao Senhor, para expressar nossa convicção na presença do Senhor, enquanto nós outros aguardamos, a venida de nossos ninhos de volta, para que possam também participar do encerramento do nosso culto de adoração ao nome do Senhor. Coloque diante do Senhor sua vida, nesta manhã. Qual tem sido sua relação personal com a petição primeira e mais importante de la oração? Temos vivido para glorificar o nome do Senhor. Temos, de fato, ocupado tempo para considerar e emprestar vida à nossa oração, ou somos, como dizem os havaianos, howlers, gente que sem aliento, para orar e para considerar a vida de nossas orações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós outros e nos ensine a orar como convém. Amém? Vamos orar?